Juízes 15, 14 a 20, diz assim a palavra do Pai. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram em suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramat-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. E julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Pai, a nossa oração é que o Senhor fale através de nós ao teu grande povo. Usa teu fraco vaso, porque o teu nobre povo está diante de nós. Ilumina nosso entendimento, é o que nós pedimos em nome de Jesus, e você diga amém, irmão. Então deixa eu fechar isso aqui, que o pessoal fica me mandando mensagem. Vamos lá. Quero falar com vocês hoje sobre feitos e conquistas. Feitos versus conquistas. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Feitos versus conquistas. Quero falar com vocês sobre perfil de líderes. Todo mundo que está aqui é líder. Todo mundo que está aqui é líder. Porque antes de eu liderar outra pessoa, eu preciso primeiro liderar a mim mesmo. Ok? Qual é o perfil de liderança que a gente busca? Qual é o perfil do líder que a gente precisa ter? Então eu quero mostrar para vocês, em termos de realizações, feitos pessoais e realizações, para vocês verem a diferença de um tipo de liderança para outro tipo de liderança. Eu quero falar com vocês hoje sobre, não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar, sobre Sansão, Gideão, Davi e Jesus. Quero falar sobre esses quatro líderes: Sansão, Gideão, Davi e Jesus. O texto que nós temos lido fala de Sansão. Vocês precisam, para que entender melhor o texto bíblico, precisa amplificar um pouquinho os seus conhecimentos. Quantos anos tem o Brasil de descoberto? Quantos anos que o Brasil tem de descoberta, irmãos? Pelo amor de Deus, irmão. Nós fomos descobertos em quanto? Em 1500. Então a gente tem quantos anos, irmão? 520, vai fazer 525 anos de descoberto o Brasil. Quantos anos durou o período dos juízes? Cerca de 400 anos. Então não é uma coisa que você estala o dedo e fala assim, aconteceu. 400 anos de história tem no livro dos juízes. Quando a gente lê o livro de Josué, o livro de Josué começa na morte de Moisés, com a morte de Josué termina. Dali dar-se-á o início do livro dos juízes. O livro dos juízes vai ligar a entrada deles em Canaã até a ascendência da monarquia em Israel. Quando a gente fala de juízes na Bíblia, juízes não são como juízes atuais, o cara que julga a lei. Um juiz, o nome não deveria ser um juiz, o nome deveria ser um naguib, que era um líder tribal, era um camarada que era levantado por Deus para resolver um barulho, ok? Para resolver uma situação. Outro detalhe para Rosane poder entender melhor, um líder, um juiz, ele não julgava Israel no todo. Quando você vê as histórias dos juízes, eles resolviam problemas locais, ok?
de pequenas regiões. Ele não defendia o Israel o todo. A impressão que nós temos é que eles estão, Sansão está livrando Israel da mão dos filisteus. Não era Israel da mão dos filisteus, era principalmente a área de Dan, da tribo de Dan. A mesma coisa de Débora, a mesma coisa de Gideão, tá? E eu vou mostrar os números aqui para vocês, ok? Então um juiz era um cara levantado para resolver um problema local. Não era um problema nacional. O problema nacional vai ser resolvido com o rei. Então o líder, esse juiz, ele é para resolver um problema local. Repita comigo: resolver um problema local. Igualzinho a você. Você resolve o problema de toda a plenitude? Você trabalha com toda a plenitude? Não, você está trabalhando com o quê? Áreas localizadas, certo? Então vamos ver Sansão. Israel está com um problema. Lembre-se, estou falando de Israel, mas você sabe setorizado. Israel está com um problema. Qual é o problema de Israel? Israel está com um problema porque os filisteus estão contra eles. Por que que os filisteus é um povo? Por que que os filisteus é um povo tão complicado na vida de Israel? Porque eles estão um passo à frente na tecnologia. Israel está na idade do cobre, do bronze. Os filisteus estão na tecnologia do ferro. Os filisteus dominavam a arte do ferreiro, da forja, de forjar metais. A arte da forja. Tipo assim, para vocês verem, no tempo de Saul, só quem tinha espada era Saul e seu filho Jonatas. Por quê? Todo o objeto de ferro tinha que ser amolado por quem? Pelos filisteus. Os filisteus não ensinavam Israel a fazer espada. Então um luta com espada, o outro luta com foice. Então os filisteus é esse povo obstinado. Então o que acontece? Quando Israel se desvia, Deus vai levantar um menino. Quem é o menino? Sansão. Só que Sansão é uma aberração divina. Falando assim, ele é uma aberração divina. Por quê? Porque ele tem um corpo humano com a força de um Deus. Sansão, o Espírito se manifesta em Sansão, é de uma forma tão gigante. O que Deus faz através de Sansão é tão gigante, que Scofield vai dizer que o portão que ele arranca tem 22 toneladas. E ele carrega esse portão por 45 quilômetros. Isso significa que ele arrancou o portão em Itaboraí e levou até Niterói nas costas. Isso é a maneira como Deus usa o cara, irmão. Então Sansão, o que Sansão é? Sansão é o líder que tem realizações poderosas. Sansão é o cara que tem um dom fenomenal. Vamos trazer para a gente? Sansão é o cara que prega pra caramba. Sansão é o cara que tem revelação que diz até a cor da cueca. Por exemplo, eu conheço um profeta, que ele chamou uma dona, foi no culto lá na igreja dele lá. Ele chegou para uma moça e falou assim: a senhora Lola, por favor, a senhora Lola, vem aqui. Aí a Yasmin está falando assim: ele não vai me chamar aqui. Não vou te chamar não, pode ficar tranquila. Falou assim: vem aqui. Aí a Jorginho contando para a gente, ela disse que ela toda marombada, ela se levantou e foi à frente. Quando ela se levantou, o cara, marido dela, levantou para vir. O profeta falou assim: volta para o seu lugar, porque eu não te mandei, não te chamei aqui, só chamei ela. Eu não chamei o amante, porque o marido dela está em casa. Você não é marido dela, você é o amante dela. Então fica sentadinho aí. Tem uns profetas vaso, meu irmão. Tem uns profetas vaso do negócio. Vaso. É o Sansão. É o Sansão, irmão. É o cara que toca pra caramba.
É o camarada que quando abre a boca, todo mundo fala assim, gente, olha o conhecimento desse cara. É um Sansão da vida. Porém, deixa eu falar, vamos lá, porque eu tenho que adiantar. Para que Sansão foi levantado? Para ter seu nome glorificado? Não. Sansão foi levantado por causa de um clamor da nação. Sansão foi levantado, meu Deus, Sansão foi levantado para devolver a paz a Israel e derrotar os filisteus. Para isso ele foi levantado. Mas Sansão é o cara solo. Sansão é o cara poderoso, mas não sabe trabalhar em equipe. Sansão é o cara poderoso, mas não tem discípulos. Sansão é um cara poderoso, mas ele não é discipulável, se é que existe essa palavra, porque não existe no texto sagrado quem possa aconselhar Sansão, porque tem determinadas pessoas, pastora Kátia, que chegam num determinado nível de conhecimento que ninguém mais pode falar, porque eu sei tudo, Deus está comigo. Quem é que pode chegar aqui e falar que matou 1000 homens com a queixada de jumento? Quem aqui pode falar que arrancou um portão de 22 toneladas e carregou 45 quilômetros da frente? Quem pode falar aí que fez isso? Algumas pessoas vão dar uma carteirada, Diego, e vai dizer assim, quem aqui nessa igreja prega como eu? Quem aqui nessa igreja revela como eu? Quem aqui nessa igreja canta como eu? Quem aqui nessa igreja faz louvor como eu? São pessoas que não são discipuláveis. Esses são crentes Sansão. Estão na galeria do herói da fé. O autor aos Hebreus não quis saber dos erros de Sansão, só colocou ele como herói da fé. E não falou de um monte de gente, mas quis falar de Sansão, porque o feito de Sansão se sobressai. E aqui, no nosso meio, nesses dias, tem muito crente de realização pessoal, mas zero capacidade de trabalhar com seus irmãos. Está aqui. Qual é um dos grandes, olha para mim aqui, uma das grandes habilidades que a gente precisa desenvolver como pastores e líderes? É ajudar esses talentosos a trabalhar em equipe. Porque lobos solitários morrem quando vem o inverno, mas a matilha sobrevive. Profecia de Game of Thrones. Ned Stark que falou. Ned Stark dizia para os filhos, porque era a casa do lobo, né? O lobo solitário morre no inverno, mas a matilha junta sobreviverá. Tem muito lobo solitário que vai morrer. Outra coisa, Sansão foi o cara que morreu cheio de feitos. Na sua morte ele matou mais gente do que na sua vida. Foi uma coisa espetacular o que ele faz. Um feito de força gigantesco ao destruir, tombar o templo de Dagon. Mas Sansão nunca conseguiu cumprir a sua missão de dar um lar para o seu povo. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 18. Juízes, capítulo de número 18. Quantos estão comigo aí? Diga amém, irmão. Acharam? 18:1. Vai estar escrito aqui na tela. Naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porque até aquele dia entre as tribos de Israel não lhes havia caído por sorte sua herança. Agora olha comigo, Josué capítulo 21, 43 a 45. Josué 21, 43 a 45. Olha isso aqui. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Verso 45. Palavra alguma, não, essa aqui não precisa, até o 44.
Esse texto, volta no versículo 43. Esse versículo não corresponde à realidade. Esse versículo é um ideal do que deveria ser. Israel nunca conquistou todo o território que Deus mandou para ele. Por quê? Porque Deus deu terras na mão dele e promessas de que eles vão conseguir. O que eu quero dizer para vocês? Deus colocou um potencial em cada um dos senhores, em cada um de nós, e cada um de nós precisaremos morrer vazios. Nós nascemos ricos e precisamos morrer pobres. Vou repetir, nós nascemos ricos e precisamos morrer pobres. Miles Monroe vai dizer que o lugar mais rico do planeta são os cemitérios, porque lá estão os livros não escritos, os projetos não realizados, as canções não compostas. Está lá, porque teve gente que não fez na vida aquilo que deveria ser feito. Escute o que eu vou dizer para você. Esse é o tipo de crente Sansão. Tainã, coloca aquela arte que eu pedi para você fazer. Tainã mudou ali. Eu pedi para ela fazer uma arte aí. Isso. Tadinha, eu mandei em cima da hora, não deu tempo dela colocar em ordem. Isso aqui são as 12 tribos de Israel. Beleza? Olha só. Os números estão aí, eu não vou ficar lendo. Qual é a maior tribo de Israel? Diga, Judá. Quantos guerreiros? 74.600. Isso aqui é para vocês entenderem o que eu vou falar daqui a pouco sobre Gideão. A tribo de Dan, quantos tem? 62.700. A tribo de Dan é a segunda maior tribo de Israel, mas o seu número quantitativo não representa a sua capacidade de execução e conquista. Porque não quer dizer porque você tem o maior contingente que você realiza mais. É por isso que você tem dentro da plenitude do nosso ministério igrejas deste tamaninho, de quantidade de gente, de local difícil, que realiza muito mais do que igrejas maiores que nós temos. Porque número absoluto não representa quantidade, não representa realização, não quer dizer de verdade realização. Porque Sansão, ele é líder da segunda maior tribo, mas o capítulo 18 diz que Dan nunca conquistou um território para si. Tá? Porque não aprendeu, é um sistema. Eu realizo sozinho. Eu toco sozinho. Eu sei tocar. Já que eu sei tocar e o cara não é bom como eu, é que ele que corra atrás de mim. É um talento solitário. Porque o bom talento, irmãos, o grande de verdade, ele não tem problema de descer para fazer o outro subir. A força da plenitude não está em uma igreja. A força do nosso ministério está na nossa unidade. Entendeu? Por que nós fazemos questão? Mônica é líder geral de louvor. Por que se faz questão, Mônica faz questão, não deixar Itaboraí fazer todos os louvores nos eventos gerais? Justamente por isso, porque a nossa força não está em um, a nossa força está no todo. Na nossa capacidade de nos juntarmos, de fazermos, de juntos podermos fazer. Então Sansão é o cara da realização pessoal, mas ele é líder zero. A sua excelência, anota essa frase, a sua excelência deve ser inspirativa e não opressiva. A sua excelência precisa ser inspirativa e não opressiva. Eu não posso pregar em todo culto, irmão. Eu não concordo com isso.
Eu gosto, tem pastores, eu acho bacana, tem pastores aí que prega todo santo domingo na igreja dele. Todo domingo é ele que prega, legal. Eu não gosto disso, por quê? Por que só eu que teria que pregar? Deus não fala com os outros? O seu dom precisa inspirar a outro e não oprimir aquele. Eu tenho vergonha. Quem estava no batismo do domingo aqui, levanta a mão. Vocês ouviram a palavra de oferta que foi dada no batismo, chefe? Fala sério, irmão. A chave da sala não abre a porta do quarto, porque cada porta tem uma chave. Que isso, varão? Tu viu que maneira a mensagem que a pastora Fernanda pregou, mesmo com a morte do avô dela lá? Que mensagem maravilhosa. Isso é outro sistema. Vou mostrar Gideão, porque a hora já foi embora, não vou pedir para você abrir. Gideão está lá no Josué, Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, quem gosta de estudar, anota isso aí. Juízes capítulo 6 é um relato de vocação, anota isso, um relato de vocação. É um relato de vocação. Quem são os outros relatos de vocação na Bíblia? Moisés, Gideão, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Relatos de vocação. São relatos de vocação. Deus aparece, o chamado vai resistir, Deus vai contra-argumentar. Ok? Isso é um relato de vocação. Então Gideão já é diferente. Gideão já é o quê? Ele fala assim: eu sou da menor tribo. Minha casa, minha família é a menor dentro da tribo. A gente é um pequenininho. Gideão já não é igual a Sansão da tribo grandona. Você não vê na Bíblia quantos homens Gideão matou. Você não vê. Você não diz assim: Gideão lutava com as... Gideão girava a funda que acertava o fio de cabeça. Você não vê em Gideão uma característica de realização pessoal fantástica. Mas o texto fala que quando Gideão toca a trombeta, 32 mil homens vêm atrás dele, por causa do estilo de liderança dele. Eu não realizo sozinho, mas eu inspiro outros a vir atrás de mim. Entendem isso? Essa é a liderança que a gente necessita, de gente que atraia outros para fazer, de gente que não tem a pretensão de falar assim: eu sei fazer melhor que você. Eu sei que aqui nunca tem assim, mas tem umas mães que mandam a menina fazer arroz para ensinar. Quando vai fazer, fala assim: para, deixa eu fazer, que você não sabe fazer isso. Porque tem pessoas que sabem para si, mas não sabem ensinar para outros. Por que Júnior é quem Júnior é? O pessoal fala muito de Júnior tocar bem. Eu acredito que a grande maioria de vocês nunca viram Júnior dar 100% do que ele sabe tocando. Porque com toda essa dele, ele é muito tímido. Então toda vez que ele vai tocar na igreja, ele bota ali 50% do que ele sabe. Porque vocês têm que ver Júnior tocar sozinho. Sozinho com a câmera. Bota uma câmera para ele filmar, meu irmão, ele se solta. Porém, irmão, qual é o maior dom dele? Ensinar. É por isso que quando ele faz evento aqui, ele bota 200, 300 crianças aqui tocando. Porque o dom não é apenas o saber, é inspirar outros a fazerem. Me diga uma coisa: aonde estão os novos talentos que vocês não me apresentam? Se não tem novos talentos surgindo, é porque o espírito de Sansão está tendo primazia ao invés do espírito de Gideão. Porque Gideão atrai 32 mil e Deus fala com ele: é muito. Quem tiver com medo vai embora. Sai 22, fica 10 mil. Deus fala assim: ainda tem muito, faz outro teste, vai sobrar quantos? Quantos? 300. Qual é a estratégia de Gideão? Tocha,
cântaro vazio e trombeta na mão. E o que Gideão fala? Qual é a frase de Gideão? O que eu fizer, façais vocês também. Façam a mesma coisa. O que eu fizer, vocês façam. É estilo de liderança. Esses dias teve um videozinho. Internet tem muita porcaria, mas tem coisa muito boa. Uma ursa parda, e vocês sabem que o urso pardo é o maior que tem, né? É o maior de todos. O pardo é o maior, o polar é o segundo e o preto é o terceiro. Então, tinha um barrancão enorme. Aí a ursa gigantesca, daquele tamanhão, 3 metros, ela foi, pulou, subiu a ribanceira e ficou lá em cima, os ursinhos, pequenininho, ela ficou assim, ó, olhando. E os ursinhos tentando subir, e ela, aonde eles queriam subir, eles não. Aí você fala assim, ela vai descer. Ela desceu? Não. Sabe o que ela fez? Ela saiu do lugar onde ela estava, ela viu um outro ponto com mais aderência e ficou ali parada. Ela não jogou para cima, mas ela mostrou o caminho onde eles podiam vencer. Mostre como fazer. Inspire-os como fazer. Um mentor ensina falando, fazendo e respondendo. Um discípulo aprende vendo, ouvindo e perguntando. Não mande pessoas fazerem uma coisa que você não faça primeiro. Não mande eles orarem se eles não veem você orar. Não mande eles ler a Bíblia se você não é um leitor inveterado da Bíblia, porque o nome disso chama-se hipocrisia. Não chame para eles ofertarem se eles não verem você primeiro ofertando, porque esse é o estilo de liderança de Jesus. Mas Gideão não tem muitos feitos pessoais. Então um tem liderança sem grandes feitos, outros têm feitos sem liderança. Mas a gente tem 2 exemplos de líderes perfeitos na Bíblia. Quando você olha Davi é o cara que mata gigante com funda. Amém, pastor Alex? Ele mata, porque ele é hábil, e se torna matador de gigante, um guerreiro fantástico. Esse é estilo Sansão. Mas diz o texto sagrado, que quando ele está na caverna de Adulão, 400 homens vão atrás dele. É o sistema de Gideão. Então Davi, ele realiza e ele inspira. Seja um bom pregador, mas inspire o crescimento de outros. Seja um bom músico, mas inspire o crescimento de outros. E Davi é uma sombra de quem? Davi é uma sombra. Jesus é a sombra de Davi. Davi é um tipo de Jesus, porque Jesus é a liderança perfeita. Jesus, ele cura, ele limpa, ele multiplica, ele expulsa demônio, mas lá em Mateus 10 ele vai mandar primeiro os 12, depois os 70, vai lá e realiza vocês. Por quê? Eu faço, eu realizo, mas eu inspiro outros a fazerem. Aonde estão os pequeninos profetas da casa? Se não tem quem ensine a eles a profetizar. Por que você nunca, vamos lá filhão, comigo? Por que você nunca sentou para ensinar alguém a profetizar? Por que você não tem a paciência ou habilidade de mandar alguém falar em línguas e você interpretar? Para ele ver você fazendo. Para ele sentir vontade de fazer. Ensine a eles. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu termino. Eu nasci para isso. Eu garanto a vocês, eu sou 10 vezes melhor ensinando do que pregando. Eu tenho prazer nisso, de sentar, de as pessoas sentarem. Deixa eu te ensinar. Aonde a gente vai, aonde a gente dá um treininho de vez em quando. Não sei quem estava comigo ontem. Quem estava comigo ontem? Foi o Tiago. Eu falo com o Tiago, eu fico para morrer, porque eu vejo as coisas erradas, a pessoa fazendo a coisa errada, eu fico assim, a minha vontade, eu falo assim,
Deixa eu te ensinar a fazer. Por quê? Aquilo que te incomoda é um indicativo daquilo que Deus te chamou para você fazer. Se você não fizer um discípulo, você vai morrer vazio. Você precisa inspirar. Você precisa inspirar. Você tem que inspirar outro. Você tem que pedir a Deus: Senhor, me dá alguém que queira aprender a tocar o instrumento que eu toco. A maior alegria de alguém de sucesso é ver que tem outra pessoa que cresceu mais do que ele, oriundo dele. Escute bem uma coisa. Escute bem uma coisa. Eu não entendo nada de futebol, tá? Não entendo nada de futebol. O camisa 9 faz o quê? O que o camisa 9 faz? Igual o pastor Vandinho, fica fazendo banheira e empurra a bola para dentro do gol. É ou não é? É ou não é? O antigo camisa 5, Dunga fazia gol? Não. Mas de vez em quando ele dava umas bolas de rosca assim, ok? Então ele defendia e armava. Mas o camisa 10 clássico, Zico, Maradona, era o cara o quê? Ele é o cara que tanto arma como faz gol. Quem é você? Você é o cara que só sabe fazer o gol, ou você é o cara que faz gol e prepara a bola para o outro fazer? Mas se você, escute o que eu vou dizer para você. Nós fomos chamados, olhem para mim, plenitude. Nós não nos relacionamos com parede. Nós nos relacionamos com gente. Jesus amava a multidão, mas ele amava o indivíduo que compunha a multidão. A multidão veio acompanhando, mas quando ele chegou na cidade de Naim, que ele viu uma viúva, ele parou para conversar com ela. Mas chega um momento da fé cristã, da carreira, que você já andou tanto, que você já tem dificuldade de lidar com gente. Se você perdeu a facilidade de lidar com gente, você deixou de ser pastor, você deixou de ser líder. Você é um empresário evangélico, menos pastor. Porque pastor é aquele que ainda toca gente, toca pessoas, tem prazer. Vamos caminhar? Vamos caminhar? Vamos caminhar? Vou repetir: vamos caminhar? Vamos associar as duas lideranças, os dois estilos, o que realiza e o que inspira? Por que, escuta uma coisa, termina agora, e não é mentira não, não é mentira não. A reunião de obreiros ideal que o pastor Josué desejava, a reunião de obreiro ideal dele era eu fazer movimento e ele pregar. Não funciona. Faça que os outros vão seguir. Filho, é necessário vocês aprenderem a dar glória, porque a gente quer colocar fogo num lugar que eu não tenho fogo. Eles têm lenha, mas nós temos que ter o fogo, vaso. Você sabe aquele glória cheio de mistério. Tem gente que fala glória a Deus. Você quer ver só uma coisa? A gente pode fazer isso aqui agora. Irmão, vamos lá, irmão, vamos fazer um barulho para Jesus. Uhul! Porque é mais fácil eu fazer uhul do que a da glória. Porque a glória que sai daqui é chato, mas glória que sai daqui... Ei,
Como é que os novos vão fazer se não virem? O que de mim vistes, o que de mim ouvistes, o que de mim aprendestes, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia. Deus vai nos multiplicar esse ano, irmão. Oh, fala sério. Pensei que alguém estava comigo aqui, irmão. É Ele? É Ele? Aleluia. É Ele? Aleluia. Ele vai nos multiplicar esse ano, irmão. Há lugar e há espaço para você crescer. Diga amém, irmão. Diga, eu vou falar que há espaço para você crescer. Você não diga amém, não. Você fala assim, eu quero. Eu quero, mas fala daqui, irmão. Tem espaço para você crescer, irmão. Eu quero. Vamos ficar de pé e vamos orar para a gente ir embora para casa. É isso que nós precisamos. Você já pensou se Israel tivesse uns 10 Sansão? Precisava ter um exército, não, só 10. Só 10. É o que aconteceu com Davi, irmão. Davi se multiplicou, porque Davi matou Golias e havia mais 4 gigantes. Todos eles foram mortos, mas nenhum deles mais por Davi. 2 pelos seus sobrinhos e 2 por seus guerreiros. Por quê? Porque Davi passou a ser uma figura inspirativa. E outro negócio, tem um cara chamado na Bíblia de Jabezão, o Taquemone, Jabezão. Davi alguma vez matou 800 homens de uma vez só? Sim ou não? Não. Mas Jabezão matou 800 homens, porque Davi era o cabeça que inspirava outros aos dons deles. Aos dons deles, glória. E eu quero orar nessa noite para que dons sejam manifestos, dons sejam avivados, que novos escritores surjam aqui na igreja, que novos ensinadores surjam aqui na igreja, que doutrinadores surjam aqui, que pessoas de negócio surjam aqui, mulheres cheias de Deus, cheias da graça, cheias da unção, cheias de poder, pessoas que se multipliquem, pessoas que inspirem, pessoas, aleluia, que vão ser cheias de Deus, mas que vão inspirar outros a serem cheios de Deus também. Dê a mão ao seu irmão aí com todo carinho. Pastor Alexandre, as meninas aqui da dança, eu gosto muito delas, né? E eu brinco com elas. Porque Beth, quando começou o trabalho de dança aqui, era Beth, Larissa e Ana Paula. Aí de vez em quando vai chegando as meninas aí. A peneira de Beth é bem... Parece até peneira do Flamengo, irmão. Difícil de entrar. As meninas quando entram, eu fico brincando com elas. Eu fico assim, ó. Você quer ver uma menina que você sabe que ela está começando a dançar, que quando ela vai mexer o braço, ela faz assim, ó. Aí quando passar do tempo, tem umazinha que está aí, eu falava assim para ela, ó. Ela está rindo para mim. Eu falava assim para ela, ó. Agora ela faz assim, ó. Aí eu olho para ela e falo assim, ó. Ela começa a rir. Mas se eu não der espaço para aquelazinha que faz só assim, começar a fazer só assim, nunca ela vai fazer assim. Tenha paciência com o mais fraco. Tenha paciência com o mais fraco. Tenha paciência, igreja. Tenham paciência com aqueles que estão começando. Tenha paciência com aqueles que estão começando. Porque se a gente não tiver paciência com eles, Valber Ferreira, eles nunca vão crescer. Amém ou não amém, irmão? Então fala com o seu irmão, disse assim, fala para ele assim, você é uma benção, Vasco. Fala para ele aí, fala para ele, você é uma benção, você é uma benção, você é uma benção. Vamos fazer uma oração boa agora, vamos fazer uma oração boa, vamos fazer uma oração boa.
Pergunte o nome do irmão que está do seu lado, ora por ele agora e a gente termina cantando. Ora pelo irmão que está do seu lado aí, olha para ele agora e pergunta: qual o seu nome, meu irmão? Qual o seu nome? Eu quero orar por você, eu quero interceder por você. Eu quero interceder que seu dom vai florescer, que seu dom vai aflorar. Eu quero interceder que a unção de Deus será sobre a sua vida. Eu quero interceder que você gerará outros tiros espirituais. Eu quero interceder que tudo que você fizer será para a glória de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus prosperidade e abundância. Eu quero declarar poder, unção, virtude, graça, glória, porque é ano de Pentecoste, é ano de poder, é ano de manifestação, é ano de multiplicar, é ano de crescer. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga, igreja! É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, E o governo está nele. vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele. Uma das maiores pregadoras hoje no meio evangélico, sem sombra de dúvida, chama-se Helena Raquel. Helena Raquel é uma grande pregadora. Grande pregadora. Grande quando eu falo de qualidade de mensagem. E a pastora Helena Raquel simplesmente nada mais nada menos é do que a cunhada de Camila Barros. Aí tem uma igreja que eu vou de vez em quando em São Pedro. E esse rapaz, ele faz eventos já há muito tempo. E ele disse que teve um dia que a Helena Raquel, há uns anos atrás, falou assim: Ô Vaso, dá uma oportunidade para minha cunhada pregar. Ela está despontando, ela tem muito dom, ela tem muito talento. Quem é hoje? Aí esses dias, essa semana, eu vi um vídeo da consagração que Helena Raquel dirige lá na igreja dela há trocentos anos atrás. Quem estava cantando corinho de fogo na igreja e rodando no poder, Camila Barros, era carregadora de pasta de Helena Raquel. Hoje Camila Barros está enchendo o Maracanãzinho, porque a coisa mais linda que tem é você abrir caminho para outros passarem. É claro que no meio da jornada vai ter gente que não vai valorizar o que você fez. Não tem problema, continua ajudando, porque a recompensa, se não vier da terra, ela vem do céu.
Vamos fazer o seguinte, igual Marcela adora fazer isso, pastor Marcelo adora fazer isso. Eu vou contar até 3. Acenda essa luz aí, por favor, para a gente ver o rosto um do outro. Eu vou contar até 3 e você vai aplaudir na proporção na qual você foi abençoado nessa noite. 1, 2, 3, aplauda na proporção na qual Deus falou com você nessa noite.